pessoal, vamos aqui para a aula 2 de potenciação. Essa aula vai ser uma aula de exercícios com algumas aplicações daquelas propriedades de potenciação da aula 1. Então vamos começar pelo primeiro exercício. Calcule, letra A, 1 elevado a 2002. Bom, 1 elevado a qualquer potência. Pela definição de potenciação, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, n vezes x vezes. Ou seja, 1 vezes ele mesmo sempre vai dar 1. Então, 1 elevado a qualquer potência sempre vai dar 1. Simples, né? Segundo exemplo. Letra B. 2 elevado à quarta. Esses daqui eu vou fazer exatamente usando a definição de potenciação. Então, bom, pela definição de potenciação, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? É eu multiplicar o número 2 por ele mesmo 4 vezes. Então a gente sabe que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado à quarta, é igual a 16. Próximo exemplo, letra C. Menos 2 elevado à quarta. O parênteses aqui é importante, porque eu estou falando que todo número com menos 2 está elevado à quarta potência. Não é apenas o 2, mas sim todo número menos 2. E menos 2 elevado à quarta potência, a gente pode fazer o seguinte. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Presta atenção na regra de sinal. Menos vezes menos, eu já sei que o resultado vai dar mais. Vezes 2 vezes 2, 4. Então aqui a gente tem mais 4, que multiplica menos vezes menos, também mais. 2 vezes 2, 4. Ou seja, menos 2 à quarta é 4 vezes 4, que dá 16. O que eu queria que você prestasse atenção é o seguinte: sempre que a potência for um número par, o resultado sempre será positivo. Então, sempre que a base for de qualquer sinal, mas o expoente par, o resultado sempre dará um número positivo. Agora, preste atenção que nesse exemplo que segue, a gente vai ter o seguinte. Letra D. Menos 2 elevado à quarta. Atenção que aqui é só o 2 que está elevado à quarta, não é o menos 2. Se tivesse tudo dentro do parênteses, conforme a letra C, o item anterior, eu falaria que era tudo a menos 2, tudo elevado à quarta. Mas aqui apenas o 2 está elevado. Então, mantém o sinal, eu vou fazer 2 elevado à quarta, que a gente já sabe lá da letra B, que isso daqui vai dar tudo menos 16. Ok? No próximo caso, chama aqui de letra E. Menos 2 elevado à quinta potência. Aqui, olha só, a base é um número negativo e a potência é um número ímpar. Então a gente tem como base menos 2 elevado à quinta potência, ou menos 2 elevado à quinta, menos 2 elevado a 5. Aqui, o resultado vai dar negativo. Potência ímpar. Se a base for positiva, ela vai continuar sendo positiva. Se a base for negativa, o resultado vai continuar sendo negativo. Então, vou repetir. Se eu tenho um expoente ímpar, a base par, e a base positiva, o resultado continua sendo positivo. Se eu tenho potência ímpar e a base negativa, o resultado continua sendo negativo. Ou seja, quando o expoente é ímpar, não vai mudar o sinal da base, a base vai continuar a mesma. Se for positivo, o resultado é positivo, se for negativo, o resultado continua sendo negativo. Então, menos 2 elevado à quinta, né? Isso daqui vai dar menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, menos 32.
se esqueça aqui, menos 2 elevado à quinta é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? Um próximo caso. Menos 2 elevado a menos 4. Opa! Aqui a gente vai ter duas propriedades juntas, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Primeira coisa, eu começo sempre pelo sinal. Se o sinal do expoente é negativo, a primeira coisa que eu preciso fazer é inverter a base. Então, invertendo essa base, eu vou ter menos meio elevado à quarta. Pronto. Inverti a base, esqueço o sinal. Agora eu tenho menos meio elevado à quarta potência. Menos meio elevado à quarta potência vai ser menos meio vezes menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Bom, aqui eu já sei que o expoente é par, certo? Bom, pelo que a gente viu dos casos anteriores, se o expoente é par, o resultado vai dar positivo. É lógico, se você sabe que o resultado é positivo, a gente normalmente não coloca o sinal de mais. Eu estou colocando o sinal de mais apenas por uma questão didática e para que todos nunca esqueçam que sempre que o expoente for par, o resultado vai dar positivo. E aí eu vou fazer multiplicação de fração. Como que eu faço multiplicação de fração? Eu faço de cima com o número de cima, o de baixo com o número de baixo. Ou seja, traduzindo uma linguagem um pouco, talvez, mais formal, eu vou multiplicar os numeradores por eles mesmos e os denominadores por eles mesmos. O número que está em cima, o numerador, eu vou multiplicar por numerador. O denominador, eu vou multiplicar pelo denominador. Então aqui fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Fica 1 mesmo, né? A gente já viu que 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai dar 1. Agora 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então aqui vai dar 1 sobre 16 ou 1/16 avos. Agora eu vou fazer exercícios aplicando as propriedades de potenciação. No primeiro caso aqui, né, a minha letra A desses exercícios, eu tenho B elevado à quinta vezes B elevado ao cubo vezes B elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa. Primeira propriedade de potenciação, conserva a base, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Bom, fazendo a soma dos expoentes, a base é a mesma. Então vamos lá, 5 mais 3, 8. Então aqui eu vou ter 8, mais menos 2, multiplicação de sinais, né? Mais vezes menos sempre vai dar menos. Então aqui vai ficar B elevado a 8 menos 2. Isso aqui é B elevado à sexta potência. Um próximo caso desses de propriedades de potenciação. B elevado a 16 dividido por B elevado à quarta potência. Um cuidado que a gente precisa tomar, eu já vou afirmar para vocês que esse B aqui do denominador vai ser sempre um número diferente de zero. Por quê? A gente sabe que não existe divisão por zero, então o denominador nunca pode ser zero. Então eu já estou afirmando isso, que o denominador, que o B à quarta, o B que está ali na base, sempre vai ser um número diferente de zero. Sabendo disso, agora eu posso aplicar a segunda propriedade de potenciação. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar B elevado a 16 menos 4. B elevado a 16 menos 4. Isso daqui é a mesma coisa que B elevado a 12. B elevado a 10 segunda potência. Próximo caso de potenciação, de propriedades de potenciação, a gente chama isso de potência de potência. Por quê? B elevado ao quadrado é uma potência, mas eu tenho essa potência elevada a uma outra potência. Normalmente o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então isso daqui é 2 elevado a 2 vezes 3, que isso daqui vai dar B elevado à sexta potência.
ok? Mais um exemplo. Agora seguindo a nossa sequência, letra D. Ok, eu vou ter B elevado à quinta potência vezes 1 sobre B elevado a menos 5. Então vamos lá, com bastante calma para não cometer nenhum erro desnecessário. Primeiro eu tenho aqui, ó, de novo, uma potência elevada a um expoente negativo. Então eu vou reescrever essa sentença, só que agora eu já vou inverter a base do segundo fator, né? De 1 sobre b elevado a menos 5, eu vou inverter essa base, porque o expoente está negativo. Então eu vou fazer que é b elevado à quinta vezes b elevado à quinta. Simples. Olha só, expoente negativo, inverti a base. Tudo bem? Aqui agora eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Conservo a base e somo os expoentes. Então aqui a gente vai ter b elevado à 10ª potência. Ok? Bom, agora, vamos trabalhar um pouquinho mais alguns casos aqui, né? E para a gente ir usando algumas propriedades de potenciação que vão ser vitais para a gente desenvolver depois produto notável, que vai ser a nossa próxima aula. Então vamos lá. Dar um exemplo, começar com um exemplo aqui básico, que eu tenho 2 elevado à sexta potência vezes b elevado a menos 2. Tudo isso daqui dividindo por 16 vezes a elevado a menos 3 vezes b elevado ao quadrado. Um primeiro detalhe importante. As pessoas costumam falar, corta, né? Mas às vezes fala corta, mas não entende o que está cortando. Para falar a verdade, ninguém está cortando nada, né? A gente está simplificando números que sejam múltiplos entre si, potências que sejam múltiplas, a gente vai conseguir simplificar elas, né? Então, aquela coisa automática do corta, na matemática verdadeira, né, não existe. O que existe são simplificações. Então, vamos entender isso. Nessa sentença, eu tenho produtos, né? Então tenho 2 vezes a elevado a sexta vezes b elevado a menos 2. Tudo isso dividido por 16 vezes a elevado a menos 3 vezes b ao quadrado. Como aqui é tudo produto no numerador e no denominador, ou seja, em cima eu tenho produto, eu tenho multiplicação, embaixo eu também tenho multiplicação. Então, eu posso separar isso daqui em vários produtos. Eu vou falar que isso daqui é 2 sobre 16 vezes a elevado a sexta sobre a elevado a menos 3 vezes b elevado a menos 2 sobre b elevado ao quadrado. Marcelo, podia fazer tudo isso de uma vez só? Podia, sim. Fácil, mas eu quero fazer passo a passo para que ninguém tenha nenhuma dúvida. Se você tem um pouquinho mais de habilidade, se você conhece um pouco mais essas propriedades e esse exercício e quer fazer de uma vez, faça tranquilamente. Então vamos lá. Eu ainda, para brincar um pouco mais com as propriedades de potenciação, eu vou falar que isso daqui é o seguinte, ó, 2 elevado a 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Lembra que 16 é 2 elevado à quarta, né? Então, olha a sacada. Estou deixando todo mundo com o mesmo denominador. Deixando todo mundo com o mesmo denominador, eu vou poder aplicar as propriedades de potenciação tranquilamente. Vezes a elevado à sexta, aqui como estava, sobre a elevado a menos 3, vezes b elevado a menos 2, sobre b elevado ao quadrado. Daqui,
Vou aplicar a propriedade aqui, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, tinha 2 elevado a 1, dividido por 2 elevado a quarta. Mantive a base, que é 2, subtrai os expoentes. Vezes a elevado a sexta, dividido por a elevado a menos 3. De novo, divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Tudo bem? Então, a elevado a 6 menos, esse menos aqui vem da propriedade, menos 3. Menos 3 é porque a base lá já estava menos 3, certo? Vezes b elevado a menos 2, menos, como eu estava dividindo b elevado a menos 2 por b elevado ao quadrado, então conservo a base e subtrai os expoentes, menos 2, menos 2. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 2 elevado a 1 menos 4, menos 3, vezes a elevado a 6 menos menos 3. Então aqui vai ficar 6 mais 3. Vezes b elevado a menos 2, menos 2. Aqui eu já vou colocar b elevado a menos 4. Ok? Então, continuando aqui nessa folha, a gente tinha o exercício 2 vezes a elevado a sexta vezes b elevado a menos 2, tudo isso dividido por 16 vezes a elevado a menos 3 vezes b ao quadrado. Então, na última linha que a gente tinha inscrito na folha anterior, tinha ficado assim, 2 elevado a menos 3 vezes a elevado a 6 mais 3 vezes b elevado a menos 4. Vamos lá, aplicando de novo propriedade. Potência elevado a um número negativo, ao expoente negativo. Então, já invertendo a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao cubo. Vezes a elevado a 6 mais 3, né? Então, aqui seria a elevado a nona potência, ou a elevado a 9. E b elevado a menos 1 quarto. Expoente negativo, de novo, inverte a base. b elevado a quarta potência, 1 sobre b elevado à quarta potência. Ainda dá para a gente fazer uma última conta aqui. Meio elevado ao cubo é meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 oitavo vezes a elevado a nona vezes 1 elevado à quarta. É 1 mesmo. b elevado à quarta, vamos deixar como b elevado à quarta. Isso aqui ainda eu posso escrever de um jeito mais bonito, digamos. 1 vezes a elevado a nona, a elevado a nona, a elevado a nona vezes 1, aqui a elevado a nona. Embaixo a gente vai ter 8 vezes b elevado à quarta potência. Esse é o resultado dessa nossa expressão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de exercício. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato com a gente na página da Alvo, que vocês veem aí nessa nossa figura, o nosso e-mail e a nossa página no Facebook. Não se esqueçam de compartilhar essas aulas com seus amigos e colegas aí de escola, faculdade e colégio. Um grande abraço para todos. Até mais.